Para a gente é um desafio muito grande. O Sindai é um sindicato super importante, tanto nacionalmente quanto em âmbito internacional. E ser jovem, participar dessa categoria e ainda ser candidato à coordenação do Sindai é um desafio. Eu acho que é um desafio que foi construído ao longo desses anos de movimento sindical. Apesar de ser jovem, a gente já participou de várias experiências, tanto nacionalmente quanto internacionalmente. Então é uma juventude que já tem uma certa experiência, mas que vai alinhar o seu conhecimento com o conhecimento daqueles que estão há 20, 25 anos no sindicato e com certeza tem muito ainda a oferecer à categoria. Então para a gente é um desafio, é uma oportunidade, mas também é uma forma de mostrar o nosso trabalho. A gente já vem desenvolvendo um trabalho, ao longo desses anos, mas agora a gente vai passar por uma nova experiência, que é fazer parte da coordenação do Sindai, fazer parte da coordenação de uma categoria que representa trabalhadores e trabalhadoras do saneamento, trabalhadores e trabalhadoras que têm uma história dentro do movimento sindical baiano, têm uma história dentro do movimento sindical no Brasil. E para a gente, enquanto jovem, é uma responsabilidade muito grande enfrentar mais esse desafio. Quando nós discutimos propostas e desafios, nós delimitamos em 4 eixos. O primeiro eixo é o saneamento ambiental, e aí tem 2 questões super importantes, que é a luta contra a privatização do saneamento, uma coisa que está em debate, está em discussão, e a gente tem que ter um enfrentamento muito forte com relação a isso. E a segunda luta é a realização dos planos municipais de saneamento. Nesse a gente tem uma participação efetiva, nós ajudamos a construir diversos planos municipais, então são 2 lutas fundamentais no âmbito do saneamento ambiental. Temos também um eixo com relação aos acordos coletivos e direitos sociais. Nós temos que avançar ainda nos acordos coletivos. Muitos acordos coletivos necessitam de algumas cláusulas super importantes, que tem uns acordos, mas em outros não tem. Então a gente precisa avançar nesses acordos coletivos, inclusive garantindo alguns direitos sociais. Precisamos também avançar com relação à participação dos resultados. Algumas empresas têm a participação, mas outras não têm. Precisamos incluir os trabalhadores da SERB e da Embasa no Programa Habitacional do Servidor. Esse é um desafio da gente. Estamos prestes a conseguir isso, faltam alguns detalhes, mas ainda é um desafio nosso. Precisamos também lutar contra a terceirização. E para isso a gente precisa realizar concurso público nas empresas municipais e nas empresas estaduais. Conseguimos agora concurso público na SERB, tínhamos conseguido concursos públicos na Embasa, mas ainda temos que lutar por mais concurso público nas empresas estaduais e principalmente nas empresas municipais também. Esse é o nosso desafio, acompanhar o processo de terceirização dentro dessas empresas e lutar para que as empreiteiras não continuem afetando diretamente os trabalhadores e trabalhadoras dessas empresas. Um outro eixo é com relação ao movimento que a gente tem relacionado às lutas populares e às lutas sociais, e isso é muito importante. A gente tem um debate contínuo com o pessoal do Sem Terra, com o pessoal do Sem Teto, com os movimentos sociais de bairro. Então, para a gente, isso garante que a luta ela não se restringe apenas ao movimento sindical, mas seja expandida para os outros movimentos, para o movimento social. E temos também a continuidade da realização do nosso grito da água, que é o maior grito em defesa do meio ambiente da América Latina. Então temos que dar continuidade a esse grito, temos que dar continuidade a essa luta que a gente tem com relação à proteção do meio ambiente e às bandeiras de saneamento. Uma outra questão que eu acredito que seja também de muita importância é relacionada ao programa de formação política e de equidade. Aí nós temos questões de fundamental interesse da nossa categoria, que são os encontros da juventude, que garantem inclusive que esses jovens sejam formados e façam parte das direções sindicais. Temos os encontros de mulheres, que tem entre um dos objetivos trazer mulheres para o movimento sindical. Temos o encontro dos aposentáveis e aposentados, que é a preocupação justamente com esses aposentados e esses aposentáveis. Temos também o encontro de CIPAs, com a preocupação da saúde e segurança do saneamento. E temos um encontro super importante que é contra a discriminação racial. A gente tem que enfrentar a discriminação racial, temos que enfrentar a discriminação de gênero nas empresas e esses são desafios que a gente tem. A gente tem nos encontros das mulheres, por exemplo, a gente discute o assédio moral, que ainda é presente em diversas empresas, tanto públicas quanto privadas. Então esses são os desafios que a gente tem como propostas. Temos o encontro dos SAAs, que é um encontro super importante, que debate saneamento municipal, a estruturação dos SAAs. Então, para a gente enfrentar esses desafios e tomar isso como proposta para a nossa direção, é de suma importância, principalmente porque faz parte da plataforma de luta dos trabalhadores e das trabalhadoras.
Esse é um momento histórico dentro da categoria do saneamento. Nunca foi fácil ter jovens e mulheres ocupando cargos importantes dentro da direção de sindicatos. Então, assim, é uma quebra de paradigma, né? Pela primeira vez no saneamento estadual, a gente vai ter um jovem candidato à coordenação do SINDAI, mas vai ter jovens também em determinados cargos da direção executiva e mulheres também ocupando cargos importantes dentro da direção do SINDAI. E para isso é super importante dentro do movimento sindical, porque são espaços que antes não eram ocupados e que agora eles estão sendo. Sempre lembrando que o SINDAI tem uma direção colegiada, então a candidatura da coordenação tem a mesma importância da candidatura do conselho fiscal, do representante de base, do suplente da direção executiva, então todos têm a mesma importância dentro da direção do sindicato, isso é super importante, principalmente porque garante a representatividade. Nós temos representantes e dirigentes candidatos nos diversos municípios, né, representando os SAAIs, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto, as diversas unidades da Embasa, da SERB, as empresas privadas. Então, para a gente garantir essa capilaridade, né, é muito importante, porque garante a representatividade e a luta ela se expande pelos diversos municípios, a luta dos trabalhadores e das trabalhadoras. Então, assim, fica o nosso desafio, fica o nosso compromisso e principalmente o nosso respeito com a luta dos trabalhadores e a garantia de que nunca vai faltar a luta. A gente vai sempre se empenhar para que isso aconteça e para que a gente consiga alcançar os nossos objetivos e cumprir com aqueles desafios que são os desafios dos trabalhadores e das trabalhadoras.